Meus queridos, queria ler um texto com vocês, um versículo, 2 versículos com vocês aqui, em Êxodo, capítulo 3, o versículo 15 e o versículo 16. Êxodo, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16. Vai dar para projetar? Deixa eu ver que se não... deu certo ali. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta aos anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Olha que tremendo esse texto. O Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu. Que coisa tremenda. O Deus de Abraão. A minha palavra de hoje, nessa manhã, nossa reflexão nessa manhã, é a respeito do Deus de Abraão. Quem está tendo essa maravilhosa experiência aqui no livro de Êxodo é Moisés. Moisés está dizendo assim: olha, o Deus que apareceu a Abraão, o Deus que apareceu a Isaque e o Deus que apareceu a Jacó, apareceu também a mim. Esta é uma experiência de conversão, quando o Deus de alguém se torne também o nosso Deus. Aqui nós estamos vendo a experiência do Deus do Pai, do Deus de um Pai, sendo apresentado aos filhos. O Deus de teus pais me apareceu. O Deus dos nossos pais me apareceu. Não, Deus não tem neto. Deus só tem filho. Vamos dizer isso? Tem, Júlio? Tem não. Deus só tem filhos. Deus não tem neto. É muito importante que a experiência que a gente tem com Deus gere em nós conversão, para que essa conversão em nós possa gerar uma conversão também nas outras pessoas. E eu fico maravilhado porque durante essa expressão, irmãos, essa expressão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e o Deus dos seus pais, aparece cerca de 20 a 30 vezes na Bíblia. Na Bíblia toda, essa expressão, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e juntamente com o Deus de vossos pais, aparece cerca de 30 vezes na Bíblia. Deus agora, depois da experiência com Abraão, não é mais conhecido apenas como Jeová, ou como Yahvé. Ele é conhecido como Deus de Abraão. Interessante que quando Deus encontra Abraão, ele é Abrão. Abraão é chamado de, o nome dele mesmo é Abrão. E Deus coloca um H no nome de Abraão. No inglês fica, eu não consigo falar inglês, então eu vou chutar aqui alguma coisa. Abraham, não é isso? Abraham. Esse H, você sabe que o nome de Deus é impronunciável, é Yahvah. É um sopro. Yahvah. Mais ou menos assim, é um sopro, não é impronunciável. E esse de Ruach, o Espírito, esse H é colocado no nome de Abraão, como se agora Abraão pertence a Deus. Então o nome de Deus está no nome de Abraão, mas agora também o nome de Abraão está em Deus. Não é assim quando a gente casa, as mulheres principalmente, né? Deveria ser os homens também, né? A gente pega o nome da mulher, põe no nosso, e o nosso nome no nome das mulheres. Não sei porque é assim, nunca pesquisei, mas as mulheres quando casam, o nome do marido é passado para a esposa. Então, quando havia uma aliança antigamente, isso era um termo de aliança, as trocas de nomes. Que o nome
da pessoa é incluída no seu nome, como se dissesse: agora somos da mesma família. Somos da mesma família. Então, agora Deus será conhecido durante toda a história, não apenas como Deus, como Javé, como Senhor, mas agora também como Deus de Abraão. Quem tu és? Eu sou o Deus de Abraão. Meu Pai, quando eu li esse texto, isso me tocou tanto o coração, que quando eu vou me aproximar de Jesus, quando eu for me aproximar de Deus e perguntá-lo quem tu és, Ele vai me dizer: eu sou o Deus de Abraão. A minha primeira manifestação mais clara, que começou a minha história, que atingiu você, a história que atingiu você aqui no século 21, começou em Abraão. Se você quiser me conhecer lá na raiz, você tem que ir lá na raiz que chama-se Abraão. A experiência selvagem que Abraão tem com Deus, ela é descortinada, explicada ao longo das gerações, em que a Bíblia está sendo escrita, e ela vem toda revelada agora para mim, me atinge. Quem é o meu Deus? O Deus em quem eu adoro. Se for o Deus bíblico, ele precisa ter uma referência primária em Abraão. Como foi que Abraão distinguiu a Deus? Como foi que ele entendeu Deus? Como foi essa relação de Abraão com Deus? E é isso que eu queria falar, talvez 4 pontos para você. Eu queria falar rápido, o mais rápido possível. A primeira coisa que se percebe, uma das coisas, não é a primeira, uma das realidades que nós percebemos no Deus de Abraão, é que o Deus de Abraão é um Deus relacional. Vamos dizer isso? O Deus de Abraão é relacional? 1, 2, 3 e... O Deus de Abraão é relacional. Eu queria ler com vocês, pedir para a Carmen colocar aí para a gente, Salmo 115, versículo 4 até o versículo 8. Eu vou ler um texto para vocês, o que não se aplica a Deus. Olha só. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Agora presta atenção. Um ser que tem boca, não fala, que tem nariz e não cheira, tem mão, não apalpam. E como você se relacionaria com uma coisa dessa? Você fala, ele não responde. Você pergunta, ele não responde. Ele não vai até você. Ele não apalpa, ele não toca você. Ele não se relaciona com você. Mas o Deus de Abraão é diferente desses deuses das nações. O Deus de Abraão é um Deus que se relaciona com aqueles a quem o adora, de quem ele é Senhor, de quem ele é Deus. Gênesis capítulo 17, 1 e 2, nós temos, por exemplo, essa expressão aí, olha só. Gênesis capítulo 17, 1 e 2. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, o que aconteceu? Apareceu-lhe o Senhor e disse. Olha só, o Deus de Abraão é um Deus que vai até Abraão, aparece para Abraão e fala com Abraão. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Abraão. De certa maneira, ele aparece para você, de alguma maneira, você o percebe, e o Deus de Abraão fala. O Deus de Abraão tem o que dizer. O Deus de Abraão comunica. O Deus de Abraão não é um ser inanimado, distante, longe de nós.
O Deus que nós servimos, que é o Deus de Abraão, é um Deus que comunica, que se expressa, que se relaciona. Não é um Deus distante lá no céu. Como se você orasse, sabe, longe, Deus longe. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Até chegar lá nas grimpinhas, né? A gente falava isso das árvores grandes, né? Lá nas grimpinhas. Nós aqui, teus filhos. E Deus não está ouvindo, porque Ele está longe demais. Mas a Bíblia apresenta um Deus que se relaciona. Tiago 2:23. Olha só o que diz Tiago 2:23. Tiago 2:23. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. E foi chamado de amigo de Deus. A relação entre nós e o Deus de Abraão é uma relação que se estabelece em amizade. É uma relação em que a gente fala, é uma relação em que a gente diz e também é uma relação que a gente escuta, é uma relação de amigos. Eu preguei uma vez aqui na igreja, talvez você pudesse ver um dia essa ministração chamada Princípios de Amizade. O que significa amizade na Bíblia? Depois, se você puder, você pesquisa no canal da nossa igreja, tem essa palavra, o princípio da amizade. Isaías 41:8. Isaías 41:8 diz assim, olha só, diz Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. O Deus de Abraão é um Deus relacional, não é um Deus distante. Se o Deus que você está chamando de Deus não está se relacionando com você, você precisa saber o que está de errado, porque o Deus de Abraão é amigo. O Deus de Abraão conversa. O Deus de Abraão fala. O Deus de Abraão aparece. O Deus de Abraão é o Deus que fala conosco. João 15:15, Jesus diz: já não tenho vos chamado servos, mas eu vos tenho chamado amigo. Então nós precisamos desse Deus, do Deus de Abraão, que tem essa expressão, essa realidade, ele é relacional. Segundo, o Deus de Abraão não é um ídolo. O Deus de Abraão não é um ídolo. Vamos dizer? O que é um ídolo, irmãos? O ídolo é um agente, um ser que não existe, mas que nós mesmos damos vida a ele. Ele não existe, ele não é real. Mas nós o fabricamos, nós o criamos, seja no nosso imaginário, seja na nossa maneira de fabricá-lo. Nós criamos primeiro na nossa mente, e nós construímos alguém que de fato não existe. E esse ídolo determina como é que nós devemos viver. Se você voltar lá para o Salmo 115, versículo 4, vamos ler para vocês verem lá. Salmo 115. 115 não, 115. Salmo 115, olha só. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora olha essa expressão. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O que a Bíblia está nos ensinando? Que o Deus que você serve define você. O Deus que você serve, de tanto servi-lo, você vai ficar muito parecido com ele. A imagem que você tem do Deus que você serve, seja ele um ídolo ou o Deus verdadeiro, a imagem que você tem dele, a maneira como você o compreende, define você, de maneira que conversar com você é como se estivesse também conversando com Deus no aspecto que você fala, pensa, age do jeito dele. Então, tornem-se semelhantes ao ídolo
todos aqueles que neles confiam. Então, a ideia que você tem de Deus, a compreensão que você tem de Deus, revela para as pessoas em você o Deus que você acredita. Deixa eu te dar um exemplo. Se você conversar com um irmão da Assembleia de Deus, ele vai expressar para você, vamos imaginar que você é da Assembleia de Deus de 40 anos atrás. Um irmão da Assembleia de Deus de 40 anos atrás, se fosse falar sobre Deus para você, você ia perceber que o Deus daquele irmão é muito diferente do Deus que nós falamos que Ele é aqui na Nova Vida. O Deus da Nova Vida é muito diferente, Ele gosta de coisas que o Deus da Deus é Amor não gosta. Porque pode ser que eu aqui estou pregando de camisa, calça jeans e tênis. O Deus aqui da Nova Vida não se importa que eu pregue de camisa normal, tênis e calça jeans. Mas o Deus de determinadas religiões diz que eu tenho que colocar um ornamento diferente. Porque a percepção que eu tenho do Deus vai determinar o meu culto, vai determinar a minha linguagem, vai determinar o meu olhar, o meu jeito de fazer as coisas. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então, tornem-se semelhante ao Deus que você adora. Então, como é o Deus de Abraão? O Deus de Abraão não é um mito. O Deus de Abraão não é uma ideia. O Deus de Abraão não é uma força ativa no universo. Ultimamente, algumas décadas atrás, tinha um pensamento para a gente pedir ao universo alguma coisa. Que os astros comandam. Isso não é só de alguns anos atrás, é para as pessoas acreditam que os astros definem como é a nossa realidade de vida. Então, se você pedir o universo, ele vai te dar coisas. Como se o Deus fosse uma força, uma névoa poderosa. Não, o nosso Deus é um ser que fala, que pensa, que tem vontade, que apalpa, que tem pés e andam, que tem mãos e tocam. O nosso Deus é um Deus real, Ele não é um ídolo. Queria que vocês abrissem em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Vamos dizer, Deus existe? Deus existe. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que esse que aproxima de Deus acredite que Ele existe. Então, Deus de Abraão é uma presença real. Não é um faz de conta, não é uma ilusão, não é uma elucubração, não é uma ideia, não é uma imagem. O Deus de Abraão é um Deus presente e real. Diferente dos ídolos. Eu queria mostrar para vocês Atos capítulo 19, versículo 23. Um ídolo não se sustenta. Vou dizer mais uma vez, um ídolo não se sustenta. Um ídolo, um Deus falso, não tem substância. Ele não consegue subsistir, a não ser que haja uma estrutura religiosa para ela. Irmãos, de tudo que eu vou falar nessa manhã, eu queria que você prestasse atenção nesse ponto. Porque esse ponto eu gostaria um dia, eu vou pregar só esse ponto para os irmãos, sobre a fé cristã, a fé bíblica, ela supera a estrutura religiosa. Mas eu vou dar só uma pincelada aqui para vocês. Quero ler Atos capítulo 19, 23. Preste atenção. Olha só. Por esse tempo, houve um grande alvoroço acerca do caminho. O caminho aqui são os cristãos, os irmãos que se converteram, os irmãos convertidos. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana. Quem é Diana? Um ídolo. O que esse Demétrio fazia? Ele era ourives. Ele fazia o quê? Nichos para a deusa Diana. E que dava o quê, irmãos? Muito lucro aos artífices. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estás ouvindo, que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido
e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Presta atenção, irmão. Tem o ourives, fabrica nichos da deusa Diana. Quem é que compra? Éfeso e toda a Ásia. Todos eles compram os artefatos, as coisas do culto à deusa Diana. Deusa Diana é uma ídola, é um ídolo. Ela tem um culto a ela. E esse culto é permeado de nichos, de coisas, de artefatos, eu não sei como digo isso, sem ofender quem acredita. Vou dizer, cheio de tranqueiras, cheio de coisas que você utiliza para cultuá-la. Incenso, estátuas, fitas, roupas, enfim, uma série de coisas que você pode comprar para você cultuar. Então, se você quer cultuar na sua casa, você precisa levar esse equipamento, essa imagem, essa água, esse líquido, esse óleo. Você vai comprando e as pessoas vão fabricando e vão enriquecendo. Volta lá para o texto, por favor. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, olha só os clientes desse pessoal que estava dentro desse escopo, dessa estrutura religiosa, que fazia com que houvesse essa perpetuação desse ídolo. Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Vamos continuar. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, irmãos, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Antes é sagrado, depois da conversão não é nada. Antes os artefatos eram sagrados, agora não significa nada. Antes a deusa Diana era alguém, agora após a conversão ela evaporou, ela não existe. E ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Como é que nós vamos acabar com a deusa Diana? Nós vamos acabar com o ídolo quando nós tirarmos os artefatos. Se nós tirarmos os artefatos, se nós tirarmos os templos, se nós tirarmos o sacerdote e não sobrar nada, só a deusa Diana, ela vai evaporar, porque deusa Diana não se banca, não se sustenta. Veja só, irmãos, que debaixo, bancando essa estrutura idolátrica, existem mentes humanas. E que para que a deusa Diana se sustente, é necessário, então, uma estrutura religiosa que precisa de sacerdote, de templos, de dias sagrados e de coisas. Eu estive numa loja para comprar uma roupa, e nessa loja para comprar essa roupa que eu precisava comprar, estava cheio de coisas, velas, tinha vela para o dia X, a vela do dia Y, o tamanho da vela que tinha que usar, as coisas em volta da vela, mas tinha também uma fita, tinha um cordão, tinha aquele ídolo para aquele dia do São não sei quem, dia do São não sei quando. Sei que para cada dia, para cada época tem um ídolo próprio e que ele é buscado para alcançar determinado objetivo. Você quer casar? Então tem o santo específico do casamento. Você tem problema na vista? Então tem o santo específico para quem tem problema nas vistas. Você tem problemas de causas impossíveis? Então tem um santo específico para causa impossível. Então se eu tenho os 3 problemas, eu levo muitas coisas e a fábrica disso está lucrando com a minha fé. Está lucrando com a minha fé. Enquanto eu acredito, é mantido a existência do São qualquer coisa. E à medida que eu vou acreditando e adentrando, e vou me tornando não só um participante, um fiel, e também vou me tornando alguém que ensina, eu preciso de me encher de adereços também.
eu preciso do incenso, eu preciso do templo onde faz o culto, eu preciso de todas essas coisas, entende, irmãos? Agora pega o nosso Deus, pega o Deus de Abraão e coloca dentro desse artefato, dentro dessa estrutura, não funciona. Porque Abraão conhecia a Deus, não tinha templo. Qual era o templo que ele frequentava aos domingos? Como era o culto de Abraão? Qual era a liturgia do culto de Abraão? Qual era o livro que Abraão lia? Que pastor era o pastor de Abraão? Percebe que a fé em Deus não cabe dentro da estrutura religiosa. Por quê? Porque na relação com Deus a mulher pergunta: é em Jerusalém que eu devo adorar ou é nos montes que eu devo adorar? Preste atenção, irmãos, nos montes tenho que fazer lá no monte quem faz no monte por mim. Lá em Jerusalém também tem. Lá em Jerusalém é no templo. Primeiro é em Jerusalém. É no templo. É no sábado. Tem os sacrifícios certos, tem a pessoa certa para fazer. Aí você converte a Jesus de Nazaré, a Cristo Jesus, e as pessoas te perguntam: onde é o culto? Que sacrifício eu vou fazer para esse Deus? O que Ele gosta? O que eu vou oferecer a esse Deus de vocês? E nós vamos dizer o que Jesus disse: não tem templo, e não tem sacerdote, e não tem o sacrifício. O que tem? O que eu tenho que comprar? Não tenho o que comprar. Eu posso adorar aqui? Pode adorar aqui. Quem vai nos liderar? Não reúnem uma meia dúzia de irmãos e o Espírito de Deus vai mexer na vida de vocês e vai crescer a maturidade em uns de vocês, e o Espírito vai apontar qual de vocês vão entre vocês mesmos. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, confessai o pecado uns aos outros. Não é para o pastor, não é para o sacerdote, não é para o apóstolo, não é para a apostila, não, é para qualquer irmão. Quem pode orar? Qualquer irmão. Quem pode cantar? Qualquer irmão. Aonde pode cantar? Em qualquer lugar. Qual é o culto? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Abraão entende, Abraão caminha dentro dessa percepção que o Deus de Abraão é um Deus real em qualquer lugar, e o Deus que Abraão serve é servido por fé. Pela fé. Você vai ver essa expressão o tempo todo na relação de Abraão com Deus. Fé é uma relação do coração. Foi o que perguntaram: o que é que eu preciso fazer para ser batizado? Dependendo da religião que você estiver, vai depender muita coisa, você vai ter que fazer muita coisa. Mas na fé em Jesus, na fé cristã, basta crer. Nada, se creres que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Senhor. Percebe, irmãos, que quando Jesus diz para aquela mulher samaritana que não é em Jerusalém, Ele está desbancando todo mundo. Se Jesus começa a falar com todo Israel que não é em Jerusalém, de que os sacerdotes vão viver? Do que vai servir o templo? Do que vai servir os irmãos que cuidam de cordeiros? A fé cristã é uma fé absurda que nos liberta de toda percepção e de todo mecanismo idolátrico, em que você precisa de um lugar para frequentar para ser salvo. Não. Nós nos reunimos em amor porque nós amamos, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso quando? Qualquer dia da semana. A gente escolheu o domingo porque é o melhor, mas não é, o domingo não é sagrado, nem o sábado, nem nenhum dia da semana. É qualquer lugar. Quem pode pregar? Qualquer um de nós. Então, o Deus de Abraão é um Deus real, é um Deus que fala. Em terceiro lugar, e penúltimo, o Deus de Abraão provê o próprio sacrifício. O Deus de Abraão. Os ídolos pedem sacrifício para você. Os ídolos pedem que você tem que fazer determinadas coisas para Deus te abençoar. Mas a fé em Jesus não é assim. Gênesis capítulo 22, 8 diz assim: respondeu Abraão a Isaque. Isaque pergunta assim: eis aqui o cutelo, o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus proverá para si. Vou ler novamente, pode deixar lá,
minha irmã. Pode colocar onde você colocou. O anterior. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Isso aí é o 29, né? O 28. O anterior, irmã. Eu pensei que você tinha voltado, mas foi para frente. O primeiro texto. O 8, versículo 8. Isaque pergunta, cadê o cordeiro? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Preste atenção, irmãos. Isaque com a lenha nas costas. E o cutelo nas mãos, Abraão, com o cutelo nas mãos. Um filho único. Foi isso que Deus falou para Abraão, me dá o teu único filho, a quem tu amas. Olha só, um filho único, um filho amado, que carrega o lenho nas costas em direção ao monte para ser sacrificado. O nome desse filho é Isaque. Mas essa imagem sobe para a eternidade inteira. Essa imagem de um filho único, amado filho, com um lenho sobre as costas para ser sacrificado. E uma pergunta ecoa na eternidade: onde está o cordeiro? Abraão tem um filho. Deus também tem um filho único e amado. E a imagem de Isaque, com o lenho nas costas, indo para o monte do sacrifício, entra e lembra, e Deus revela um princípio para Abraão, que haverá um dia, e Abraão não sabe, ele fala como pelo Espírito de Deus, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Jesus, depois de cerca de 3.000 anos depois, está lá no Jordão para ser batizado. Ele anda, enquanto ele vem, João Batista olha para Jesus e diz às multidões: eis aí o Cordeiro de Deus. Onde está o Cordeiro? João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão foi poupado do sacrifício, porque o Deus de Abraão é o Deus que provê o próprio sacrifício. Ele mesmo será o sacrifício. Jesus é Deus. Ele mesmo oferece o sacrifício. Ele é o sacrifício. E Ele é o sacrifício para o Pai. A Trindade ali sendo sacrificada na pessoa do Cristo vivo. Jesus é o próprio sacrifício necessário para a redenção. Que coisa mais linda, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, amado filho. Ele ofereceu o sacrifício. Quando nós entramos na fé no Deus de Abraão, a gente sabe que o Deus de Abraão não é aquele que pede de nós sacrifício. O Deus de Abraão é aquele que é o sacrifício. Ele é o sacrifício, porque não tem como nós nos aproximarmos de Deus, a não ser que Ele dê a sua vida por nós. Que coisa maravilhosa é o Deus de Abraão. Diferente dos demais deuses, como Moloque, que exigia sacrifícios dos filhos. Dos deuses indianos, que nasce 2 filhos gêmeos, nasce um filho gêmeo, um tem que ser morto. De crianças que nascem com deficiência física, que precisam ser mortos em várias tribos. Os deuses malucos que pedem sacrifícios para que tenha chuva, para que tenha boa colheita, mas o Deus de Abraão é um Deus gracioso, que dá a sua chuva aos maus e bons, em que Ele mesmo morre por nós. Um Deus amigo. Um Deus amigo. Um Deus bom. Um Deus misericordioso. Quarto e último lugar, irmãos. O Deus de Abraão é um Deus galardoador. Gênesis 15:1. Gênesis 15:1 diz assim, olha só, que maravilha. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, não tenha medo. Que coisa maravilhosa.
O Deus de Abraão é um Deus que tira de nós o medo. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Como que você viveria a sua vida enfrentando o que você enfrenta, se você acreditasse que o seu escudo é um Deus? É o Deus Todo-Poderoso, que para atingir você precisa passar por Ele. Abraão, não tenha medo. Por quê? Porque quem te protege sou eu. Eu sou o teu escudo. E o teu galardão será sobremodo, não é grande, é sobremodo grande. Você sabe que salário é diferente de recompensa, não? Quando você faz alguma coisa, eu pago você, você recebeu o seu salário. Mas quando você faz alguma coisa que não é uma relação ali de negócio, e eu prontamente te dou alguma coisa, aquilo é uma recompensa. E o Deus de Abraão é um Deus que gosta de recompensar. Você faz coisas, Ele te dá presentes, Ele te dá benefícios, Ele te dá bênçãos. Não é uma relação de barganha, eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Mas Deus é assim. Você faz algo e Ele te abençoa. Quero ler alguns textos para você. Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4. Mateus: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Olha só, e teu Pai que vê em secreto, te galardoará, te recompensará, te abençoará. Deus está dizendo, olha, faça o que é justo. Ele estava falando, esse texto começa sobre justiça. O versículo 1 fala sobre justiça. Tenham cuidado de exercer a vossa justiça. Ele está dizendo, quando você ajuda alguém, isso é uma questão de justiça, porque não é justo você ter e ele não ter. Então, quando você fizer justiça, é o sadik. Quando você fizer justiça, você está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Mas quando você fizer aquilo que você deve fazer, eu vou recompensar você. Versículo, olha só, porque senão do contrário vocês não terão galardão. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. Deus é um Deus de galardão. Versículo 4, né? Li o 4. 6:4. Li o 4. Deixa eu ler agora com vocês o versículo 6. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Deus vai recompensar você por... Ele não está falando teu Pai que vê em secreto, te responderá. O teu Pai que vê você orando, tem um extra. Ele pode te atender, mas tem um extra que independente de se ele vai atender, ele vai te dar o quê? Recompensa. Eu não sei qual é a recompensa que ele vai dar, mas esse nosso Deus, o Deus de Abraão, é um Deus de recompensa, é um Deus que abençoa. Olha o versículo 10, o versículo 17, perdão, o versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Coisa maravilhosa, Mateus 19:29. Mateus: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Estava falando com o Lucas sobre isso, eu falei assim, pai, mas a gente não é rico, porque em outra versão fala receberá 100 vezes mais de casas, de coisas, mas a gente não tem nenhuma casa. Eu falei, meu filho, na nossa vida, quantas casas as pessoas elas deixam a gente tão à vontade e nos recebem tão bem como se fosse a nossa própria casa. Quantas irmãs ao longo da vida se tornaram irmãs mais próximas do que irmãs de sangue nosso, por causa de Jesus. Quantas bênçãos Deus nos dá por segui-lo nessa vida. E por fim ainda, a vida eterna.
10:42. Mateus 10:42. E quem der a beber ainda que seja um copo de água. Irmãos, é demais. Nada escapa. E quem der de beber um copo de água a um desses meus pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E Deus é tão exagerado que Ele fala assim: você não é profeta, mas se você receber um profeta na qualidade de profeta, você vai receber o galardão do profeta. Você imaginou uma loucura dessa? Você recebeu um galardão que era destinado a uma pessoa que talvez fez coisas aos nossos olhos mais importante do que você. Você deu um copo d'água, mas Ele disse: se você receber, porque se você receber esse moribundo, a mim me recebestes. Irmãos, o que é fazer bem a Jesus? Que recompensa teremos por fazer bem a Jesus? Porque você me deu de comer, de beber, me vestiu, eu era estrangeiro. Você receberá nessa vida ainda tantas recompensas e por fim a vida eterna. Tudo que você faz para o seu filho, passar a roupa dos seus filhos, costurar a roupa do seu filho, levar seu filho na escola, ensinar a fé para seu filho, para o seu marido, para o seu chefe, para o seu colega, na igreja, na vida, não ficará sem recompensa. Quantas coisas você vai receber ao longo da vida e ainda lá na vida eterna, tantas recompensas. O Lucas que está tocando o teclado, eu que estou pregando, você que está aqui ouvindo, porque quem recebe um profeta na qualidade de profeta, vai receber o galardão do profeta. Hebreus 11:6 diz: aquele sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus é galardoador dos que o buscam. E eu coloquei aqui só para terminar: o que seria o maior galardão que Deus tem? Será que é o céu? A vida eterna? Será que o que Jesus tem em mente é nos dar o céu? E eu fico me lembrando do que Jesus disse assim: olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles vão para o céu, porque herdarão a vida eterna? Não, porque eles verão a Deus. Hebreus diz assim: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a gente busca a paz e a santificação, nós teremos essa recompensa: veremos a Deus. Paulo explicando isso, ele diz em 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, capítulo 15, quando ele vai falar sobre a ressurreição, ele diz assim: olha, este corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. Já imaginou você ter um corpo imortal que não morre nunca mais, não fica doente? Isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Nunca mais vai ter febre, nunca mais vai ter dor de cabeça, dor de dente, dor nas tripas, nas paqueras, como diz meu pai. Nunca mais vai ter ansiedade, nada se perderá. Isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E no final ele diz assim, ele vai dizer: quando este corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Pode continuar? E onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu queria que você achasse uma expressão que falasse: porque nós o veremos. Nós o veremos. Nós o veremos. Jesus disse assim, não precisa colocar depois se você achar. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando voltar, vos levarei para que para estar comigo. Para estar comigo.
para que estejas comigo. A salvação, o Deus de Abraão é um Deus que dá galardão. Qual é o maior galardão? O próprio Deus. Deus é o galardão do seu povo. Olha, irmãos, não tem recompensa maior de servir esse Deus que realmente nos faz ser uma bênção. Mas quantas bênçãos! Um Deus real, um Deus que não é ídolo, um Deus que não é cheio de coisas. Como é que se aproxima de Deus? Não tem a roupa certa, o dia certo, não tem é o coração quebrantado e contrito, é a fé somente. Um Deus tão cheio de misericórdia, que é o próprio sacrifício, e um Deus que é galardoador, um Deus que gosta de dar presente. Anda com uma pessoa bondosa, você vai lanchar, ele vai pagar seu lanche. Anda com uma pessoa bondosa, anda com um pai bondoso, vai com o pai em algum lugar comprar um pão, chega lá, vai sair também um chocolate, vai sair também uma balinha. Você vai andando com Deus e você vai... Eu mesmo tive o privilégio de conhecer tantos lugares por causa de Jesus. Eu conheci o mar por causa de Jesus. Eu voei de avião, é óbvio, por causa de Jesus. Conheci tantos amigos por causa de Jesus. Estou aqui nessa noite tendo o privilégio de falar para vocês por causa de Jesus e ainda por fim a vida eterna. Não é borocochô servir a Deus. Não é uma coisa assim, é muito entusiasmador. É uma aventura. É a melhor coisa da vida. O Deus de Abraão é maravilhoso. O Deus de Abraão, quando ele disse assim para Moisés: o Deus de vossos pais me apareceu. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu fiz uma canção chamada A Oração do Pai, de um Pai. Oração de um Pai. Fiz essa oração, coloquei uma música, uma melodia nela, porque ela expressa o meu desejo. Eu acho que é o desejo de todo o coração de um servo de Deus. Pedi para minha irmã colocar aí. Senhor, eu quero consagrar a Ti o meu coração e toda a minha casa, pois Tu és minha força e inspiração para trabalhar e sustentar minha família. Me dê sabedoria para cuidar dos filhos que me deste e enche o meu coração de amor para cuidar do meu amor. Como Tu amas a igreja e seja o Deus dos meus pais, seja o Deus dos meus filhos, ó Senhor. Mas antes disso tudo eu Te peço que Tu sejas o meu Deus, seja o Deus dos meus pais, seja o Deus dos meus pais, seja o Deus dos meus filhos, ó Senhor. Mas antes disto tudo eu Te peço que Tu sejas o meu Deus. Olha só. E dá-me um coração
quebrantado, que eu tenha santidade em minha vida e me ensine a amar o teu reino, ó Deus, e a servir a tua igreja. Seja o Deus dos meus pais, se você souber, cante. Seja o Deus dos meus pais, seja o Deus dos meus filhos, ó Senhor. Mas antes disso tudo eu te peço que tu sejas o meu Deus. Vamos ficar de pé e cantar essa canção, só esse pedacinho. Seja o Deus dos meus pais, seja o Deus dos meus filhos. Aleluia. Seja o Deus dos meus pais, seja o Deus dos meus filhos, ó Senhor. Mas antes disso tudo eu te peço, bem forte, irmãos, que tu sejas o meu Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Quando é a verdadeira conversão? Acontece na sua vida ou na vida de alguém? Quando a gente é capaz de dizer: o Deus dos meus pais apareceu para mim. Paulo fala assim: aprove quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. A Sônia, minha irmã, estava pregando o evangelho para alguém. Ela disse assim, para umas pessoas, para um grupo, ela disse assim: não é você que escolhe a Deus. Você não é capaz de escolher a Deus porque você não é Deus. Você só é capaz de ser de Deus se Deus te escolher. Então chore muito, clame muito para Deus te escolher. Ela disse: quando você tiver a condição de dizer: o Deus do meu pai apareceu para mim, houve conversão. O Deus dos meus pais me apareceu. Eu oro para que isso seja uma vida contínua, porque o Deus do Abraão é o Deus que fala conosco durante a nossa vida toda. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Pai, nessa noite, nessa manhã, te agradecemos por essa palavra maravilhosa, Jesus. A tua palavra, rica palavra, poderosa palavra. Apareça para nós mais e mais. Torne-te mais e mais nítido aos nossos corações. Torna-te mais e mais real para os nossos corações. E que a gente vá, Senhor, se parecendo contigo, porque nós nos tornamos semelhante àquele a quem nós adoramos. Como diz o teu servo João na sua carta, Senhor: ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando o vermos, então seremos tal qual Ele é.